Está de volta aqui o Redação Novo Tempo, pela Rádio TV Novo Tempo. Obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. O sacrifício de animais em rituais religiosos deve ser analisado em breve pelo Supremo Tribunal Federal. Na ação, o Ministério Público do Rio Grande do Sul quer derrubar o trecho da Lei Gaúcha que livra de punição por maus tratos a animais, cultos e liturgias das religiões de matriz africana que praticam sacrifícios. No Brasil, os maus tratos a animais são considerados crime com pena de 3 meses a 1 ano de prisão. Cabe agora à presidente da Corte, Carmen Lúcia, marcar uma data para o julgamento da ação. Eu disse que a lei brasileira, então, ela prevê alguma sanção com relação a maus tratos aos animais. Da mesma forma, a lei gaúcha, porque a gente está discutindo primariamente isso lá no Rio Grande do Sul, né? O que a lei diz, então, vamos começar por aí, o que a lei diz sobre maus tratos a animais? Complexo esse assunto, né, gente? Tem só um detalhe antes, que assim, apesar da aplicabilidade do que está sendo julgado ser focada no Rio Grande do Sul, como está sendo julgado pela mais alta corte do país, isso pode levar a um entendimento de que pode se aplicar para o país inteiro, entendeu? Não que isso vá acontecer, mas se em algum momento for julgado algo nessa instância, como já foi julgado no STF, abre esse precedente, né? Ia falar alguma coisa? Não, só ia complementar que, normalmente, quando há um caso específico que acaba chegando ao Supremo Tribunal Federal, a decisão do Supremo, embora muitas vezes não ocorra como se fosse uma súmula vinculante, fala, não, a partir de agora, então, é para todo mundo. Mesmo que não seja tomada essa decisão pelos ministros do Supremo, mas aí os juízes de instâncias inferiores vão dizer, olha, o Supremo já julgou um caso parecido como esse um dia e tomou essa decisão, então eu vou seguir a linha do Supremo. Porque, entende-se, o Supremo é o guardião da Constituição. Então, o que eles decidem acaba sendo meio que acompanhado pelos demais. Agora, sobre o que está sendo julgado no STF, especificamente dessa lei, por que se está tendo, a gente pode dizer assim, né, um privilégio abrindo essa exceção no julgamento? Ainda não é que vai ter, mas eles estão julgando se religiões de matriz africana podem continuar fazendo sacrifício de animais sem serem condenadas ou punidos por isso. Segundo o que consta, é porque no estado do Rio Grande do Sul, de acordo com a ação que está aberta, só as religiões de matriz africana que praticam esse tipo de sacrifício de animais como parte do culto deles. Agora, vale a pena a gente lembrar que tem outras religiões no Brasil, e aí a gente pode até expandir no mundo, que praticam sacrifícios de animais dentro dos seus rituais religiosos, né? Isso inclui judeus, muçulmanos, para falar de 2 grandes religiões aí, né? Então, só para deixar claro. Inclusive, uma das coisas que o Ministério Público alega é que está determinado pela Constituição que qualquer que seja a decisão tem que ser de igualdade para ambas as religiões. Então, quando você coloca só religiões africanas, você desconsidera outras religiões. Essa é uma das coisas que eles alegam. Só que é tenso esse assunto. É claro que o STF quem vai julgar, mas a gente está aqui também para dar a nossa opinião, né? Porque a nossa Constituição, que é o nosso mandamento sagrado, ele preza pela liberdade religiosa, né? E onde a pessoa pode livremente cumprir os seus rituais. É claro que, para discutir desse assunto, a gente poderia discutir sobre várias óticas, né? Filosofia, antropologia, cristianismo também, pela própria lei, né? A gente pode observar a partir desse ponto. E o que a gente tem assim, de senso comum, a lei também fala sobre isso, né? Que não é crime quando realmente precisa matar um animal para comer, por exemplo, né? E nesses rituais, o que acontece? Eles matam um animal e depois eles comem aquela carne. Nem sempre. Agora, se você analisar o que acontece nos matadouros, que há um sacrifício de animal, da mesma maneira, né? Claro. Assim, às vezes muda um pouco da técnica, mas o animal sofre. Sofre. De qualquer jeito, ele morreu, sofreu. Não que se está fazendo isso por uma questão sádica, né? De ver o animal sofrendo, mas ele sofre por um propósito, vamos dizer assim. No caso dos processo, matadouros, né? O propósito é o consumo e a alimentação.
No caso dos terreiros, das religiões, enfim, é para um ritual religioso, porque eles consideram aquilo ali um propósito muito sagrado perante as divindades, as crenças deles. Agora, quando isso já foi até discutido muito, né? Quando o uso do animal é para entretenimento ou fins comerciais, que não há um propósito, digamos assim, né? Então isso seria condenável, né? É meio complicado isso que você está Só falando, né? que- Porque assim, até na hora que a gente fala, a gente pode dizer assim, Sim. dá uma bugada na mente. Por exemplo, fala assim, Exatamente. se for usado para a questão de entretenimento ou fins comerciais. Mas, por exemplo, você matar uma vaca para comer é fim comercial, né? O cara, sei lá, da Friboi, ele matou um boi lá para ganhar dinheiro com isso, entendeu? Mas o propósito maior é alimentar O alguém, né? propósito final. Propósito entendi. Não, tá final. certo. Não, tá claro, certo. dá para entender. Mas quando se fala sobre direitos de animais, é sempre muito complexo. A gente já discutiu isso aqui outras vezes também, né? Justamente falando sobre essas condições de maus tratos a animais, porque há lugares em que já não é aceitável que as pessoas usem cavalos ou burros para puxar carroça, para carregar coisa. Os circos, né, no Brasil, são Circo. proibidos de usar animais para o entretenimento, mas a gente está agora acabando de sair de uma polêmica em relação à vaquejada, que é o uso animais para entretenimento, mas aí divide opiniões, porque é uma tradição da região, faz parte da formação, da cultura daquele povo, como é que você vai tirar isso agora? É muito complexo isso, e aí se expande para a religião, fica ainda mais delicado de se trabalhar isso. É uma coisa que eu não gostaria de ter que julgar no lugar de nenhum dos juízes, dos ministros do Supremo. Porque você pode, voltando para o foco inicial aqui, né, que é a questão religiosa, você pode acabar ferindo a própria consciência religiosa da pessoa. Vamos pegar a maior parte do nosso público aqui que acompanha a gente pelo rádio, pela televisão, faz parte de alguma denominação cristã, a maior parte. E a gente usa como nossa referência a Bíblia. Você vê na Bíblia, em vários momentos, acontecendo sacrifícios de animais com um propósito muito sagrado para isso. E aí, cada um nesse planeta, e aplicando aqui para o Brasil, tem a sua consciência religiosa e deve ter a liberdade para exercer essa consciência religiosa. Agora você imagina, aplicando na questão bíblica, assim, vamos supor se nos dias de hoje a Bíblia ainda exigisse sacrifício de animais. Não é o caso, mas vamos supor. E aí, por uma questão de uma lei do país, você não pode mais praticar o sacrifício de animais. Puxa, tem todo um conceito por trás disso que mexe e move a própria vida daquela pessoa. Então, quer dizer, se coloca no lugar de alguém que, dentro da consciência religiosa dessa pessoa, nos dias de hoje, a pessoa precisa sacrificar algum animal para, de repente, ter paz de espírito, para ter um contato com o que ela acredita ser uma divindade, etc, etc. Você proibir a pessoa de fazer isso, você está tirando a liberdade religiosa dessa pessoa também. Então, quer dizer, é algo que você precisa se colocar no lugar da pessoa para pensar, puxa, será que eu estou sendo privado de cultuar, de alguma maneira, o que eu acredito como sendo um ser divino ou algo do tipo? É claro que a gente é leigo no assunto, quando eu digo leigo, porque, né, nós não estudamos direito, né, nós fizemos jornalismo. Mas é que, ao mesmo tempo que fala sobre praticar maus tratos para o animal, ao mesmo tempo também fala sobre aquela necessidade, né, inclusive para saciar, eu já falei sobre saciar a fome, inclusive para proteger a família, proteger lavouras e etc. A lei realmente não tem essa previsão sobre matar animais para sacrifícios religiosos, isso não tem, né? Lá no Rio Grande do Sul surgiu essa necessidade de acrescentar esse texto, porque os sacerdotes estavam sendo perseguidos, né, por esses sacrifícios, pelo outro lado, né, das pessoas Eles que defendem. eram processados, Eram inclusive. processados e tal, então eles adicionaram esse texto para acabar com essa situação. Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada, a parte macro da nossa lei sobre o meio ambiente e tudo, lá fala muito sobre não interferir no meio ambiente a ponto de causar um desequilíbrio, por exemplo, animais que estão em extinção e etc. Então, parece que quando a gente observa a partir desse ponto, a gente enxerga que esse tipo de ato que eles praticam não está causando um desequilíbrio no meio ambiente, a ponto de se tornar uma proibição a partir
desse olhar. Tá vendo tanto que é complexo? Eu estou olhando agora só pela lei para o lado do meio ambiente, tá? Se eu olhar só com essa ótica, eu já consigo ver perfeitamente que isso não causa um desequilíbrio, até porque a gente consome carne, né? O quanto de animais que morre para poder realmente servir de comida para as pessoas. Se a gente olhar pelo lado da liberdade religiosa, por essa lei que é fundamental na nossa Constituição, a gente também enxerga que deveria sim ser permitido, porque, como o Leite acabou de explicar, faz parte do ritual. E para eles, isso é tão sagrado e importante que tem pessoas específicas para fazer esse sacrifício. Não é qualquer um que poderia. Então, para eles, é assim, tá enraizado naquilo que eles acreditam, entendeu? Tirar isso é como tirar uma parte vital da crença deles, entende? O assunto é complexo, mas vocês falaram muito bem sobre o assunto. Eu achei muito interessante o que o Hélio resgatou, até de outras discussões que a gente já fez aqui, falar dos animais que estão puxando uma carroça, que estão servindo para o entretenimento e tudo mais. Todas as vezes que a gente vai tratar sobre esse assunto é muito complexo, porque sempre fica aquela coisa, mas coitado do animalzinho, sabe, está sendo judiado, está ali nessa situação. Mas outras coisas são muito comuns no cotidiano de todo mundo, e ninguém acha estranho, como, por exemplo, um animal morrer para que eu me alimente, sendo que eu posso me alimentar de outras coisas. Eu poderia não matar um animal para me alimentar, não precisaria necessariamente desse tipo de alimento nos dias de hoje, certo? Certo. Então, assim, mas vai fazer esse sacrifício desse animal aí, que absurdo, o animal está morrendo em vão. E aí está a diferença entre respeitar a religião do outro e simplesmente fazer uma crítica sem qualquer fundamento. Porque não é porque eu tenho uma discordância com relação a qualquer prática religiosa, no sentido de eu não acredito nisso, a minha fé não está ali, a minha fé está em outro lugar, que eu posso desrespeitar. Porque como o Leite bem colocou também, isso pode ter um efeito rebote, né? Então, à medida que eu coloco a prática com que eu não acredito como sendo problemática, então, no olhar do outro, a minha prática religiosa também pode ser. É um looping, né? Não, é verdade, sim, claro. E eu acho que esse é um ponto fundamental de uma discussão como essa, porque o Brasil ele é majoritariamente cristão, seja qualquer denominação, mas a maioria dos brasileiros diz que é cristã. E aí você pode pensar assim, né? Porque daí como as pessoas majoritariamente são cristãs, a tendência é pensar o seguinte, o que você falou, é absurdo matar um animal hoje por causa de uma crença, né? Mas não existem outros deuses, diriam os cristãos que creem em um único Deus. Mas aí você está afetando uma minoria que acredita de maneira diferente. E a gente nunca quer aceitar mudanças que nos atinjam, mas não tem problema nenhum mudanças que atinjam outras pessoas. Isso agora, sobre desculpa, Suzane. Sobre esse aspecto da maioria cristã, o Leite colocou muito bem. Então vamos falar do universo cristão. O que o cristão acredita? Se a gente vivesse uma época no nosso tempo em que Jesus não tivesse vindo e não tivesse morrido, a prática de sacrifício de cordeiros ainda estaria acontecendo no mundo cristão. Não só de cordeiros, tem vários outros, mas principalmente, né? Está na Bíblia. Se você é cristão e você acredita na Bíblia, essa história está lá. Então, para ter o perdão dos pecados, o sumo sacerdote lá naquela época do templo, ele símbolo, né? ele fazia o sacrifício. Então, hoje, os cristãos não têm mais essa prática, porque Jesus veio, morreu, foi o cordeiro, eliminou esse procedimento. Agora, outras religiões têm outras crenças. Os próprios judeus continuam fazendo porque eles não acreditam que Jesus era filho de Deus e tudo mais. Então, quer dizer, é isso que eu comentei como é importante você se colocar na pele do outro, porque a liberdade que a gente tem para adorar, seja lá qualquer que for, ela precisa existir. Inclusive, é por isso que tem várias denominações religiosas, inclusive a Igreja Adventista do Sétimo Dia, tem um departamento exclusivo para a liberdade religiosa, porque a gente precisa defender a nossa liberdade religiosa, como, por exemplo, os sabatistas, com relação ao Enem, concursos públicos, etc., como
a liberdade religiosa de outras pessoas. Agora, só para deixar claro uma coisa que acho que nem precisaria falar muito, mas existe uma diferença entre sacrifício de animais e sacrifício de pessoas. Se surgiu uma religião eu estava pensando isso mandando aqui. falar assim, tem que matar a gente aí, é outra Nossa, coisa. mas aí nem aí é, é o outro, direito à vida humana aí é a mais gente não precisa importante. nem discutir, Sim. mas não é disso que a gente está falando. Né? Por isso que até a liberdade religiosa ela está prevista em lei, né? E isso seria realmente um crime. A gente tem histórias, né, de práticas religiosas que já levaram ao sacrifício humano, suicídio coletivo, em que pessoas foram Condenadas, presas, foram claro. condenadas, inclusive, Mas sobre aí o assunto. entra um direito maior, né, que é o direito à vida, né? E aí Exatamente, e está a nossa previsto em Constituição legislação. está aí para defender isso. O Hélio colocou esse ponto também extremamente singular e importante para essa discussão, que é: eu aceito uma mudança quando ela não me prejudica, mas eu não aceito quando vai causar um problema na minha religião. A gente tem o caso de Israel, né, onde a maioria é muçulmana, então eles têm lá aquelas sirenes que são tocadas. Acho que não sei se é uma sirene, É um anúncio sonoro, anúncio né? sonoro. Para lembrar dos 5 Na momentos verdade, do não é dia Israel que como um todo, né? A gente está falando de Jerusalém, no caso, né? Porque no estado de Israel como um todo, você tem mais judeus, mas você tem na cidade de Jerusalém um número maior de muçulmanos. Então, tem a sirene que é acionada, ou esse efeito sonoro é acionado. E aí tá se tendo uma lei para tentar derrubar isso, né? Porque a maioria é muçulmana, mas não a totalidade. Então, se eu sou minoria e, de repente, eu tenho que ficar ouvindo esse efeito sonoro, esse efeito sonoro, ele acontece em horários não muito agradáveis, de madrugada, logo de manhã muito cedo, que atrapalha as horas de sono de quem não tem que se levantar para fazer as orações. Só que o interessante foi que até alguns parlamentares que não são muçulmanos também estão aprovando a medida de não ter a retirada desse efeito sonoro. Porque isso também de continuar tendo o efeito sonoro, de continuar tendo esse aviso sonoro. Quer dizer que tem judeus parlamentares que não querem tirar o aviso. Entendeu? Isso. Então, o aviso vai continuar. Justamente por essa questão que o Hélio trouxe. Eles estão alertando para o seguinte: bom, então se daqui a pouco não vai ter mais esse alerta, então daqui a pouco vão querer retirar o alerta do nosso Shabá, por exemplo, do nosso Sabá. Porque na hora do sábado também existe um alerta sonoro. Então, são diferentes crenças. Ainda porque eles têm a religião como base para muitas leis, né? Então deve ser muito mais difícil dissociar isso daí do que a nossa situação aqui que a gente está vivendo com esse porque lance aqui de a gente tem um estado laico, né? Então, não tem uma religião oficial, ao contrário do que acontece em países como Israel ou, no caso, países próximos ali, como a região da Cisjordânia e tudo mais. Pegando carona no que o Hélio disse sobre quando me interessa, né, tudo convém, eu gosto muito de discutir esse assunto de liberdade religiosa, porque muita gente, às vezes, não consegue separar, porque esse ato de sacrifício que a gente está falando soa muito estranho aos nossos ouvidos, aos meus ouvidos, que acreditam em uma coisa totalmente diferente, assim como outras religiões também não acreditam nesse tipo de atitude. Então, para a gente, às vezes, algumas pessoas podem até achar que é aberração, sabe? Um negócio nada a ver, para que isso? Só que é nesse momento que a gente acaba desacreditando da nossa própria liberdade religiosa que a gente tanto defende quando é para os nossos interesses. Então, assim, é muito importante a gente defender isso, olhar de um ponto de vista sem preconceito para falar sobre essas outras religiões, porque a gente também faz parte desse aglomerado todo de religiões. Então, a partir do momento que eu começo a querer pensar só com o meu ponto de vista, um dia alguém também pode querer começar a pensar com o ponto de vista dele e começar a elaborar leis que vão favorecer. Então, a liberdade religiosa, ela tem sim que ser defendida com unhas e dentes, a gente tem que ter essa diferença. Uma coisa é o que eu acredito, a outra coisa é que tem que ser um bem comum para todo mundo. Agora, acho que é uma coisa irônica, desculpa, Wagner, só para colocar dentro do seu raciocínio aqui. Sabe o que é uma coisa irônica? A maior parte dos brasileiros se declara como cristão. É muito irônico um cristão achar absurda a ideia de sacrifício de animais. Porque, assim, você tem a maior parte da Bíblia falando de sacrifício de animais. Aí você fala assim, nossa, que absurdo isso, né? Ter que matar animais por uma questão religiosa. Gente, que Bíblia que você está lendo, entendeu? Pois é. Porque está cheio disso. Eu acho que esse assunto que a Suzane trouxe, da diferença entre
respeito e acreditar na minha própria liberdade religiosa, vem de uma confusão, de um entendimento também de um texto bíblico, porque a gente, como comentamos aqui, a maioria do Brasil é cristã. Então, o que diz? Que a gente tem que ir a todas as nações e falar o que a gente acredita, não é isso? Agora, não é porque eu acredito numa coisa diferente e eu tenho que ir para todo mundo e dizer o que eu acredito, que eu vou dizer isso através do desrespeito à religião do outro. Existe uma grande diferença entre eu dizer o que eu acredito e não desrespeitar o direito do outro de acreditar em uma coisa diferente. Isso é liberdade religiosa. Liberdade religiosa é completamente diferente de ecumenismo, onde todo mundo tem que acreditar na mesma coisa, né? E a gente vive o Estado laico, como o Hélio sempre gosta de ressaltar, Estado laico não é Estado sem religião, mas é o Estado onde todos podem escolher a religião que bem entendem e todo mundo tem que se respeitar, mesmo que eu queira dizer para o outro o que eu acredito e gostaria que o outro acreditasse na mesma coisa que eu tenho que olhar para o outro e para a crença dele com todo respeito. E só um detalhe dentro dessa questão do Estado laico e tudo mais, porque a gente tem várias pessoas assistindo a gente, apesar da maioria que acompanha e ouve, né, gente ouvindo também pelo rádio, é cristão e tudo mais, mas pode ser que tenha alguém assistindo a gente e falando assim, é verdade, por isso que eu defendo que esse negócio de religião não é bom. Porque tem gente que pode pensar dessa maneira, mas existe uma diferença entre Estado laico e Estado laicista. Laico é aquele governo que fala assim, a gente não tem uma religião oficial, você pode escolher o que você quiser. Laicista seria se ele falasse assim, olha, ninguém pode ter religião aqui. Então, existe essa diferença, porque muita gente, inclusive, busca criar leis, e a gente tem deputados, senadores que às vezes pensam dessa maneira, que falam assim, não, olha, qualquer coisa que tenha a ver com religião, que impacte a vida das pessoas, deveria ser proibido. Mas não é isso, né? A gente precisa lembrar, assim, as pessoas têm o direito de ter a sua religião. Agora, você dizer que a pessoa tem o direito dela crer em qualquer coisa, não quer dizer que você vai falar assim, olha, a gente não deve ter a possibilidade de religião nenhuma. Só para deixar claro, porque pode ter essa diferença. Né? Tem muitas leis que vão nessa linha aí também de pensamento. Com certeza. Vamos para o intervalo, então? Daqui a pouco, os impostos sobre bebidas açucaradas entram em pauta aqui no Redação. A gente espera logo depois do intervalo, não saia daí.